Você quer começar a investir na Bolsa de Valores, mas sempre fica adiando porque não sabe por onde começar? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como eu montaria a minha carteira se eu tivesse R$1.000. Uma carteira simples e bem diversificada para que a gente comece a investir ainda hoje. Então me acompanha e bora lá pro vídeo. Eu me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você. Eu sou investidor na Bolsa de Valores desde 2017 e eu estou aqui para passar um pouco dessa minha experiência entre os meus erros e os meus acertos, mas falando sobre a importância de ter uma carteira bem diversificada, com ativos de renda fixa, renda variável, como ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, entre uma série de outros tipos de investimento. Antes de ir para o vídeo, deixa o like aqui e também se inscreve no canal, pois eu estou aqui postando vídeos novos toda quarta-feira às 8 horas da noite. Se você curte esse conteúdo, se você curte falar sobre investimentos e você quer aprender mais sobre isso, se inscreve aqui que eu te garanto que toda semana eu vou estar aqui trazendo um vídeo de qualidade de uma maneira simples e direta para que você vá se tornando um investidor melhor. Então, se inscreve aqui, meu muito obrigado e bora lá pro vídeo e vamos ver como é que a gente monta essa carteira de R$1.000. Beleza, antes da gente ir ali para a tela do computador e começar a montar essa nossa carteira de R$1.000, vamos esclarecer aqui 3 pontos. O primeiro deles é, nunca comece a investir se você tem dívidas. Quite sempre as suas dívidas antes de começar a pensar em investimento. Então o primeiro passo que a gente tem que dar é quitar as dívidas. Não invista um dinheiro que você irá precisar resgatar no curto prazo. Já o segundo ponto é você ter uma reserva de emergência. Eu fiz um vídeo aqui no canal que eu falei bastante sobre reserva de emergência, expliquei como que a gente monta, onde que a gente investe, qual é o valor que a gente precisa ter na reserva de emergência. E eu vou deixar aqui em cima, vou deixar aqui no card, caso você se interesse, você pode clicar ali e assistir o vídeo sobre a reserva de emergência. Mas basicamente ela funciona assim, nós temos os nossos custos fixos por mês, então digamos que a gente tenha R$5.000 de custo fixo. A gente pega esses R$5.000 e multiplica pela quantidade de meses que nós queremos ter garantido com a reserva de emergência. Se eu quero ter 6 meses ali de garantia, tranquilo, com a minha reserva de emergência, eu pego esses 5.000 e multiplico ele por 6, então eu preciso ter uma reserva de emergência ali de R$30.000. O terceiro ponto é você saber qual é o seu perfil de investidor. Existem basicamente 3 tipos de perfis, que é o conservador, o moderado e o arrojado. Então se você não tem dívidas, se você tem uma reserva de emergência e você sabe qual é o seu perfil, aí tranquilo você começa a montar sua carteira e começa a investir. E a ideia é que você pegue esse vídeo, você se inspire com a carteira e você monte a sua carteira e comece a investir o quanto antes, porque aí nós vamos ter o tempo ao nosso lado como um aliado. Então ele vai fazer com que o seu dinheiro se multiplique no longo prazo. Esses são os 3 pontos que a gente precisa ter bem esclarecidos antes de começar a investir. E agora sim, bora lá para a tela do computador e vamos ver como que seria essa carteira de investimentos. Beleza, agora que a gente está aqui na frente do computador, nós vamos ver como que a gente monta a nossa carteira aqui com R$1.000. Perceba que eu fiz uma divisão aqui na carteira, que é 25% para renda fixa, 35% para fundos imobiliários, 35% para as ações e uns 5% para as criptomoedas. Eu não recomendo que você coloque mais do que 5% nas criptomoedas, porque elas são ativos que são muito arriscados. Então é prudente que a gente tenha pouco valor, não passe muito de 5%, no máximo 10%, se você quiser ter uma exposição maior às criptomoedas. Então vamos começar aqui pela renda fixa. Nós temos o primeiro tipo de investimento, que é o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que nós temos no nosso país. Nós podemos investir também nos fundos multimercado. Dentro de fundos imobiliários nós temos aqui 3 setores, que o primeiro setor é um setor de fundos, ou seja, você investe em um fundo e esse um fundo ele vai investir lá em 30, 40, 50 outros fundos imobiliários. Então é uma maneira bem fácil da gente diversificar o nosso patrimônio. Então aqui a gente tem, por exemplo, o HFOF e também o MGFF. Vou colocar 2 opções aqui e aí você faz um estudo, você analisa qual fundo que é mais interessante para você e aí você opta pelo fundo que for mais do seu agrado. O segundo setor aqui seria o setor de papel, né, os fundos de papéis, e aqui nós temos o RDM e também o VRTA.
A ideia de termos aqui fundos de papel é porque eles têm o seu valor indexado à inflação, à taxa Selic, o IGPM, e essas taxas elas estão bem elevadas devido a toda a consequência da pandemia. Então eles são fundos que estão pagando muito bem no momento, são fundos bem interessantes da gente ter em carteira também. Um terceiro setor aqui seria o setor de logística. Aqui nós temos galpões logísticos, nós temos, por exemplo, o HGLG e o GGRC, que são fundos que possuem esses prédios, esses galpões, que são nada mais do que grandes galpões que armazenam o estoque, armazenam a mercadoria desses grandes e-commerces, e aí depois eles fazem a distribuição dos produtos para quem compra, né? Para nós que somos clientes. Dentro das ações aqui temos 5 setores. O primeiro setor seria o setor financeiro, onde eu vou estar colocando aqui, por exemplo, em Itaú, Banco Bradesco. A ideia do setor financeiro é justamente por ele ser um setor mais perene, um setor mais seguro dentro da bolsa. Um outro setor bastante resiliente, bastante seguro, é o setor de energia. Então nós temos aqui a Engie e também a Energias do Brasil, que são duas empresas. A Engie é uma geradora de energia e a Energias do Brasil ela gera, distribui e também transmite energia elétrica. Um terceiro setor aqui seria o setor cíclico. Então nós temos aqui, por exemplo, a Ambev, a M. Dias Branco. E setor cíclico é, por exemplo, aqui a Ambev é uma empresa de bebidas e a M. Dias é uma empresa de alimentos. Então, mesmo durante crises, as pessoas vão continuar comendo e as pessoas vão continuar bebendo, né? Principalmente na crise, as pessoas vão querer afogar ali as mágoas, né? Elas vão querer uma bebidinha para ficar mais tranquila. É um setor interessante também para a gente se ter em carteira. Um quarto setor aqui seria o de varejo. Então, nós temos aqui a Magalu, que seria a Magazine Luiza, e também a Via Varejo, que são grandes e-commerces, né? São grandes varejistas do nosso país. Um quinto setor aqui seria um setor de crescimento. Então, nós temos aqui a Fleury e também a WEG. A Fleury é uma empresa mais no ramo de saúde, mais de consultas médicas, e a WEG é uma empresa mais de fabricação de motores, de parte mais industrial. Elas atuam em ramos diferentes, mas elas estão aqui dentro de um setor que nós estamos chamando de crescimento. Crescimento porque elas podem crescer, elas são empresas consideradas pequenas, elas podem ter um crescimento muito grande e com isso uma multiplicação muito grande do seu patrimônio. As criptomoedas, nós temos aqui a principal, que é o Bitcoin, mas também podemos investir na Ethereum, que é a segunda maior moeda. Eu não vou entrar em detalhes, mas elas têm um funcionamento diferente, mas mantém aqui uma porcentagem de uns 80% para o Bitcoin e uns 20% para o Ethereum. Seria uma alocação bem interessante. Então, dessa maneira, nós temos agora a nossa carteira montada, nossa carteira é muito bem diversificada, e a gente precisa entender o papel de cada um desses ativos, né? O papel de cada uma dessas macro alocações. Então, por exemplo, se a gente for na renda fixa, qual que é o papel dela? É o papel de nos trazer segurança. Essa é a ideia da renda fixa. Ela vai nos proporcionar uma segurança, uma tranquilidade caso aconteça alguma crise, algo muito extraordinário com o mercado financeiro. Nós temos aqui a renda fixa para dar uma segurada, uma tranquilidade para nós. Os fundos imobiliários, eles têm o papel de trazer para nós a renda passiva. A renda passiva é justamente aquele dinheiro que cai na nossa conta. Então, os fundos imobiliários, eles são obrigados a depositar na nossa conta todo mês o aluguel dos ativos que eles têm. Eles possuem imóveis e esses imóveis pagam aluguéis. Esses aluguéis, eles são recebidos pelo fundo e o fundo então passa para nós que estamos ali investindo nosso dinheiro. Então é assim que nós recebemos a renda passiva. E essa renda passiva ela é isenta do imposto de renda. Então, os fundos imobiliários são muito interessantes justamente para gerar essa renda passiva, e aí a gente pega o dinheiro e reinveste e vai aumentando o nosso patrimônio. As ações, elas possuem um papel de multiplicação barra crescimento. Então as ações elas têm esse papel de crescimento e multiplicação do patrimônio, porque as empresas, quando nós investimos numa empresa, a empresa ela está sempre buscando mais clientes, ela está sempre buscando um maior lucro líquido, ela está sempre crescendo no mercado. E conforme a empresa vai crescendo, o nosso patrimônio também vai acompanhar esse crescimento, porque a empresa vai crescer, o valor dela vai crescer e lá na frente ela também vai passar a distribuir dividendos para nós, ela vai estar pagando a participação dos lucros líquidos dela para nós. Então, a gente tem dois tipos de valorização dentro das ações, que é o crescimento do preço da ação e também lá na frente os dividendos, né, que é a nossa participação dos lucros líquidos dela. As criptomoedas elas têm um papel aqui de convexidade.
O que seria essa convexidade? Quando nós falamos em convexidade aqui nos investimentos, nós estamos falando de um ativo que, caso dê tudo errado, exploda o Bitcoin, nós vamos perder no máximo o valor que a gente está investindo, que seria o quê? Esses 50 reais aqui que a gente está colocando. Por isso que eu falei lá no início que não é interessante a gente colocar mais do que 5% na nossa carteira em criptomoedas. O pior que pode acontecer é a gente perder os nossos 50 reais. Agora, se der certo, ele tem um poder assim de multiplicar o nosso patrimônio muito grande, muito maior do que as ações. Ele pode multiplicar por 10, 100, 1000 vezes o Bitcoin. Então, dali a pouco a gente tá com 50 reais, mas isso aqui estoura, ele dispara para cima e aí ele vai estar valendo 500 reais, ele vai estar valendo 5.000 reais. E então, a gente pode ter um ganho de patrimônio aqui muito grande na nossa carteira. E é por isso que ele tá aqui. Caso dê errado, a gente perde pouco, mas se der certo, ele vai nos dar aqui um retorno muito grande mesmo. Então, essa é a convexidade que ele nos traz para nossa carteira. E basicamente é isso, esse é o raciocínio que a gente tem que ter por trás da carteira de investimentos. A gente tem que saber o que é o papel de cada um para a gente fazer essas alocações. A gente tem que saber o que é a renda fixa, o que é os fundos imobiliários, para que servem as ações e as criptomoedas, caso você opte, caso o seu perfil esteja adequado para essas alocações. Caso o seu perfil seja só conservador, você busca então investimentos só de renda fixa e conforme você vai evoluindo, você vai montando a sua carteira de investimentos. Mas essa é a ideia, essa é a carteira que eu montaria se eu estivesse começando hoje. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa parte prática. Bom, nós vimos que mesmo com R$1.000 a gente consegue sim montar uma carteira bem diversificada e bem segura. A gente tem renda fixa, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem ações e criptomoedas. Nós temos aqui 4 grandes alocações e dentro dela nós temos vários outros ativos que nos dão essa diversificação. Nós estamos colocando nosso dinheiro um pouquinho em cada ativo e com isso a gente garante que em alguns momentos que alguns ativos vão estar para baixo, os outros vão estar para cima. Vai ter um equilíbrio na carteira. E com isso, conforme os anos vão passando, conforme o tempo vai passando, a nossa carteira ela tende a crescer, os ativos tendem a crescer, porque nós estamos investindo em negócios, nós estamos investindo em empresas e isso no longo prazo só tem um caminho, que é para cima. Nós estamos multiplicando com isso o nosso patrimônio. Basta a gente ter paciência, disciplina de manter a nossa carteira ali e de todo mês colocar um pouco a mais e assim a gente vai realizando os aportes mensais e fazendo o nosso patrimônio crescer. E aí, conforme a nossa carteira vai crescendo, nós investimos ali 5, 10, 20, 50 mil, a carteira vai crescendo e a sua complexidade também vai crescendo. Nós vamos adicionando novas empresas, adicionando novos fundos imobiliários, colocando mais valor em renda fixa, pegando alguma outra criptomoeda, pensando em pegar uma parte do patrimônio e investir no exterior, investir nos Estados Unidos, então colocar o nosso dinheiro em Apple, Amazon, Facebook, uma série de outras empresas gigantes que temos lá. E assim a gente vai montando a nossa carteira cada vez mais diversificada e cada vez mais segura. E é assim que a gente enriquece no longo prazo. Basta a gente começar, a gente começa mesmo com esses R$1.000 ou até menos que isso, a gente pode começar ali com 100, 500 reais, que a gente comece já com essa carteira bem estruturada, com esse mindset do investidor já bem definido para que a gente cresça, que a gente não tenha erro e aí sim a gente vai estar garantido que a gente vai estar ganhando dinheiro no longo prazo. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. E se esse vídeo foi útil para você, se ele agregou algum conteúdo para você, deixa o like aqui e também se inscreve no canal, pois eu estou aqui trazendo vídeos toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então se você curte o mercado financeiro, se você quer aprender cada vez mais sobre esse assunto, me acompanhe aqui para você se tornar um investidor cada vez melhor, para que você enriqueça e que você multiplique o teu patrimônio, que eu tenho certeza que você vai chegar lá e você vai conquistar todos os teus sonhos. Então, meu muito obrigado, até a semana que vem e valeu, até mais!